À meia-noite de uma terça-feira, observei minha esposa, Celeste, polir a tela do celular pela 15ª vez em 10 minutos. Se ela esfregasse aquilo com mais força, o aparelho pediria uma ordem de restrição. Outra viagem a negócios? Perguntei, notando a mala de viagem que ela havia preparado com sua melhor lingerie. O conjunto preto que eu não via há 2 anos. Conferência em Portland. Você sabe como são essas apresentações em agências, Simon. Ela não desviou o olhar da tela, os dedos deslizando sobre ela como um pianista tocando notas familiares. Sou Simon Drake, 41 anos, diretor de criação da Whitman & Associates. O tipo de cara que percebe detalhes que os outros não notam. 20 anos na publicidade te ensinam a identificar as mentiras que as pessoas contam a si mesmas. A mentira de Celeste era particularmente artística. Engraçado sobre essa conferência em Portland, eu disse, encostado no balcão da cozinha. Eu cuido de todas as apresentações criativas para as principais contas. Estranho que ninguém tenha mencionado que precisavam de mim lá. Os dedos dela congelaram por exatos 3 segundos. Depois, ela voltou a digitar. É mais uma sessão de planejamento estratégico. Coisas chatas de executivo. Você odiaria. O telefone vibrou. Ela o pegou como se fosse sua tábua de salvação, e eu anotei o nome do contato. Trabalho da Jules. Julian Mercer, diretor de contas. Casado com Vanessa, que organiza aqueles eventos beneficentes que a Celeste sempre dá um jeito de faltar. Julian, que vinha dando um jeito de aparecer no meu escritório ultimamente, perguntando sobre o processo criativo da Celeste com aquele tipo de sorriso que me dava vontade de checar minha carteira. Claro que quero ir, Jules. Tranque a porta dessa vez. Ela achou que eu estava no banheiro. Não estava. Fiquei ali parado, observando minha esposa de 15 anos confirmar os planos de me trair, e senti algo frio se instalar no meu peito. Não era a dor que viria depois. Era cálculo. A mesma sensação que eu tinha quando um cliente tentava nos enganar em um contrato e eu tinha que decidir o quão completamente destruir a reputação dele. Sabe de uma coisa, Celeste? Divirta-se na sua conferência. Ela olhou para cima, assustada com o meu tom. O que isso quer dizer? Nada. Só divirta-se. Fui até o nosso quarto, peguei meu laptop e fiz o que qualquer bom diretor de criação faz quando se depara com um problema. Pesquisei. O login da agência da Celeste ainda estava salvo no nosso computador compartilhado. Segurança operacional precária. Mas pensando bem, ela nunca esperou que eu fosse verificar. O calendário dela não mostrava nenhuma conferência de Portland. Em vez disso, havia uma sessão de estratégia no fim de semana no Hotel Riverside, Suíte 412, o Hotel Riverside, a tentativa mais decadente de luxo no centro da cidade. O tipo de lugar que aluga quartos por hora e finge ser um hotel boutique. Tirei print de tudo. Simon, Celeste chamou da cozinha. Você está bem aí em cima? Perfeito, respondi. Só checando uma coisa do trabalho. Meu celular vibrou. Era o Ed, meu irmão mais novo, mandando suas bobagens de sempre de madrugada. Cerveja amanhã. O evento beneficente da Vanessa foi cancelado. Aparentemente, o Julian teve que cancelar de última hora por causa do trabalho. Interessante. Respondi digitando. Adiado. Tem um projeto começando amanhã. O projeto era a autópsia do meu casamento, e ao contrário do processo criativo de Celeste, eu planejava ser minucioso. Ela apareceu na porta do quarto com uma mala de viagem na mão. Vou sair cedo amanhã. Não quero te acordar. Pensativa, ela me deu um beijo na bochecha, um beijo seco e superficial que pareceu um aperto de mãos formal. Te amo. Eu também te amo. Estávamos os dois mentindo agora. Depois que ela saiu na manhã seguinte, liguei para Ed. Lembra quando você disse que sentia falta do trabalho investigativo dos seus tempos no exército? Simon, o que diabos você está planejando? Nada ilegal, apenas abrangente. Ed chegou em menos de 1 hora carregando uma mochila que eu não queria examinar muito de perto. Meu irmão tinha feito 3 missões no Oriente Médio, especializado em coleta de informações. A vida civil como consultor de segurança o entediava. Mostre-me o que você tem, disse ele. Mostrei as capturas de tela, a reserva do hotel, a linha do tempo. Ed assobiou baixinho. Ela nem está tentando esconder. Esse tal de Julian casou com 15 mulheres. Anos, 2 filhos. Uma bagunça. Ed sorriu. Eu gosto do Messi. Qual é o plano? Fase 1, confirmação. Fase 2, documentação. Fase 3. Fiz uma pausa. A fase 3 depende do que encontrarmos. Fomos de carro até o Hotel Riverside na van descaracterizada do Ed. Outra vantagem do seu negócio de segurança. O saguão cheirava a perfume barato e desespero caro. Serviço de quarto.
Ed anunciou para o recepcionista, segurando uma camisa de uniforme genérica e uma bandeja coberta que ele tinha conseguido de alguma forma. Ótimo 412. O rapaz atrás do balcão mal olhou para cima. Pegamos o elevador de serviço até o quarto andar. Ed tinha conseguido um cartão-chave mestre de alguma forma. Não perguntei como. O corredor estava vazio. Sons abafados vinham de trás de várias portas. O capataz 12 estava sentado no final do corredor. Ed pressionou um pequeno dispositivo contra a porta e me entregou um fone de ouvido, um estetoscópio digital de uso militar. Os sons de dentro me embrulharam o estômago. Não apenas os óbvios, mas as vozes deles. Meu Deus, Jules, quando podemos parar de nos esgueirar? Por aí desse jeito? Logo, meu bem. A Vanessa está desconfiada, mas eu resolvo isso. O Simon não faz ideia, sempre absorto em seus projetos criativos. E os outros? Que outros? Não se faça de desentendida. A Ria me contou sobre a ruiva da contabilidade e aquele estagiário. Uma pausa. Então a voz de Julian ficou mais fria. A Ria precisa aprender a ficar de boca fechada. Ria Carter, a melhor amiga da Celeste e nossa gerente de RH. Claro que ela sabia. Jules, eu não vou te dividir com um bando de harém. Você não vai me dividir. Você é a especial, Celeste. Os outros são só distrações. Tirei o fone de ouvido e devolvi para o Ed. Ele estava me observando atentamente. Já ouviu o suficiente? Mais do que o suficiente. Estávamos voltando para o elevador quando o serviço de quarto de verdade chegou. Uma mulher com cara de cansada com um carrinho cheio de champanhe e morangos. Doce Ford 12? Ela perguntou. Já está resolvido, disse Ed tranquilamente. Mas talvez você queira dar mais alguns minutos para eles. Estão ocupados. A mulher revirou os olhos e se virou para o elevador. Foi quando o segundo elevador se abriu e Vanessa Mercer saiu. Ela estava vestida para viajar, puxando uma pequena mala com um rosto impassível e determinado. Passou por nós sem nos olhar, direto para o quarto 412 e bateu. Serviço de quarto. Ed e eu trocamos olhares e nos escondemos na escada, deixando a porta entreaberta. A porta se abriu. A voz de Julian. Não pedimos nada. Vanessa, o que você está fazendo aqui? Surpreendendo meu marido? Não está feliz em me ver? Como você se encontrou? Extratos do cartão de crédito, querida. Você não é tão esperta quanto pensa. Um estrondo vindo de dentro da suíte. A voz de Celeste aguda e em pânico. Julian, quem é? Ah, é o Hit. A voz de Vanessa soou clara. Você deve ser o novo queridinho do momento. Eu sou a... Nós somos o quê, querida? A namorada dele? A alma gêmea dele? Deixe-me adivinhar. Ele te disse que o casamento dele tinha acabado. Que ele estava apenas esperando o momento certo para me deixar. Silêncio. Foi isso que ele disse para a ruiva da contabilidade, a estagiária e a mulher do escritório de Portland. Devo continuar? Mais confusões. Celeste apareceu no corredor vestindo um roupão de hotel, o rosto corado de humilhação e raiva. Isso é uma loucura, murmurou, mexendo no celular. Julian surgiu atrás dela, seminua e tentando acalmar a esposa. Vanessa, vamos conversar em casa. Casa? Você quer dizer a casa sobre a qual você tem mentido há meses? A casa onde encontrei os recibos do hotel, as contas do restaurante, as joias que nunca chegaram até mim. A voz de Vanessa estava ficando mais alta. Outras portas ao longo do corredor começaram a se abrir. Senhora, há algum problema? O recepcionista havia chegado com a segurança do hotel. Sem problemas, disse Vanessa docemente. Só estou entregando os papéis do divórcio para o meu marido infiel. Ela tirou um envelope da bolsa e o jogou contra o peito de Julian. Sua vez, Jules. Aproveite seu hermafrodita. Celeste conseguiu se vestir e estava tentando se esgueirar em direção ao elevador. Vanessa percebeu. Ah, não me deixe na mão. Conta, querida. Aqui talvez você queira isso também. Ela entregou um segundo envelope para Celeste. O que é isso? Papéis do divórcio do seu marido. Ele me pediu para entregar pessoalmente. O corredor ficou em silêncio absoluto. Celeste encarou o envelope como se ele pudesse mordê-la. Isso é impossível. Simon não sabe. Não sabe que você está transando com o meu marido. Querida, ele sabe há semanas. Foi ele quem me ligou. Eu não liguei para Vanessa, mas Celeste não precisava saber disso. Ed estava sorrindo ao meu lado na escada. Seu magnífico canalha. Você nem precisou fazer nada. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente ver as pessoas se destruírem. Mas enquanto eu observava o mundo de Celeste desmoronar naquele corredor imundo do hotel, percebi que aquilo era apenas o começo.
As consequências do incidente no hotel se espalharam pela nossa pequena cidade como café derramado em um tapete branco. Na manhã de segunda-feira, todos na Whitman & Associates sabiam do caso de Julian e Celeste, do confronto dramático de Vanessa e dos papéis do divórcio que talvez, existiram. Deixei que se perguntassem. Simon, sinto muito. Jennifer, da contabilidade, sussurrou quando passei por sua mesa. Se precisar de alguma coisa. Obrigado, Jen. Estou bem. E eu estava melhor do que bem, na verdade. Pela primeira vez em meses, me senti eu mesmo novamente. Inteligente e concentrado no controle. Celeste não tinha voltado para casa desde o hotel. Segundo fofocas do escritório, ela estava hospedada com Ria Carter, sua parceira no crime e nossa futura ex-gerente de RH. Julian aparentemente havia se mudado para seu escritório no centro da cidade depois que Vanessa trocou as fechaduras da casa deles. Eu estava sentado no meu escritório revisando briefings criativos quando meu telefone tocou. Senhor Drake, aqui é Red Mallory, investigador particular. Vanessa Mercer me contratou para documentar os casos extraconjugais do marido para o processo de divórcio. Entendo que o senhor possa ter algumas informações que possam ser úteis. Red Mallory, eu já tinha ouvido falar dele pela cidade. Um ex-policial especializado em investigações matrimoniais. Reputação de ser minucioso e discreto. Que tipo de informação? O tipo que ajuda os cônjuges errados a receberem o que merecem. Tribunal. Podemos nos encontrar? Nos encontramos no King Step, um barzinho no centro da cidade que servia como ponto de encontro informal para informações. Red era exatamente o que se esperava de um detetive particular. Rosto marcado pelo tempo, olhos penetrantes, o tipo de pessoa que notava tudo e não esquecia nada. Vanessa tem um caso sólido, disse Red enquanto tomava seu bourbon. Julian tem sido descuidado. Vários casos, cartões de crédito corporativos para quartos de hotel, presentes comprados em contas conjuntas. Mas ela quer mais do que apenas um acordo de divórcio favorável, como a destruição completa de sua vida social e profissional. O homem tem trocado de mulheres como quem troca de roupa, dizendo a cada uma que elas são especiais enquanto mantém um harém de amantes. Vanessa quer que todos os detalhes sejam públicos. Dei um gole na minha cerveja e na minha esposa. Danos colaterais, receio, mas pelo que observei, ela não é exatamente inocente. Red deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa. Os maiores sucessos de Julia nos últimos 2 anos. Sua esposa é apenas a mais recente de uma longa lista. A pasta continha fotografias, extratos de cartão de crédito, recibos de hotel, contas de restaurante. Julian tinha um tipo. Mulheres ambiciosas na faixa dos 30 e 40 anos, geralmente casadas, sempre buscando algo que seus maridos não lhes proporcionavam. A ruiva da contabilidade, eu disse, reconhecendo um rosto nas fotos. Lisa Martinez durou cerca de 6 meses. Antes dela, uma consultora de marketing de Portland. Antes disso, a esposa de uma vereadora. Meu Deus! Ele tem um sistema. Identifica esposas infelizes. Se faz de confidente compreensivo. Promete deixar a própria esposa. Enrola-as por meses enquanto mantém vários relacionamentos. Sua esposa durou mais do que a maioria. 8 meses. 8 meses. Enquanto eu trabalhava até tarde em campanhas, aceitando projetos extras para juntar dinheiro para nossa viagem de aniversário à Europa, Celeste estava construindo um relacionamento com Julia Mercer. O que você precisa de mim? Acesso às comunicações da sua esposa, se possível. Registros financeiros mostrando despesas que não condizem com a história dela. Qualquer coisa que ajude a estabelecer a cronologia e a duração do relacionamento. Pensei no laptop da Celeste em casa, nas contas de e-mail dela, nos extratos do cartão de crédito. Provavelmente posso ajudar com isso. Tem mais uma coisa, disse Red. O Julian tem usado recursos da empresa para facilitar essas coisas. Salas de conferência reservadas com nomes falsos, cartões de crédito da empresa para despesas pessoais, até mesmo usando o escritório fora do expediente para reuniões com as mulheres dele. Se essa informação chegasse às pessoas certas, ele seria demitido e poderia até enfrentar acusações criminais por uso indevido de fundos da empresa. Apertamos as mãos. Eu tinha um parceiro na minha guerra contra Julia Mercer. Naquela noite dirigi até em casa e encontrei o carro da Celeste na garagem. Ela estava sentada à mesa da cozinha, ainda com as mesmas roupas do incidente no hotel, parecendo que tinha envelhecido 5 anos em 3 dias. Precisamos conversar, disse ela. Precisamos mesmo? Ela se assustou com o meu tom. Ótimo, Simon. Eu sei como isso parece. Como se você estivesse dormindo com o Julian Mercer há 8 meses enquanto mentia na minha cara.
É exatamente assim que parece. Não era para ter acontecido. Simplesmente aconteceu. Apareceu como uma erupção cutânea. Ela se levantou e tentou se aproximar. Dei um passo para trás. Não. Simplesmente não faça isso. Quero resolver isso. Podemos fazer terapia. Resolver o que, Celeste? Sua decisão de me trair com um homem casado que tem um monte de amantes. Sua melhor amiga te acobertando. O fato de você estar mentindo para mim há meses. Você não entende a pressão que eu tenho sofrido no trabalho. Julian me apoiou. Ele ouviu. Ele te ouviu reclamar de mim enquanto planejava te adicionar à coleção dele. O rosto dela empalideceu. O que você quer dizer com coleção? Peguei meu celular e mostrei a ela uma foto do Julian com a ruiva da contabilidade tirada há 6 meses. Você não era especial, Celeste. Você era conveniente. Ela afundou na cadeira. Não é isso. Ele disse que eu era diferente. Ele disse a mesma coisa para Lisa Martinez e para a consultora de marketing de Portland e a esposa de vereadora. Devo continuar? O silêncio se estendeu entre nós. Lá fora, o cachorro do nosso vizinho latiu para algo na escuridão. Cometi um erro, ela sussurrou. Você fez uma escolha. Várias escolhas todos os dias durante 8 meses. O que você quer que eu diga? Nada. Quero que você arrume suas coisas e vá embora. Esta casa também é minha. Na verdade, não é. Está no meu nome. Comprei com a herança do meu pai. Você pode consultar um advogado se quiser, mas acho que vai descobrir que sua posição legal é mais frágil do que você imaginava. Ela me encarou como se eu fosse uma estranha. Talvez eu fosse. Não vou embora. Então vou tornar sua estadia desconfortável. Fui até o nosso quarto, juntei as roupas que restavam dela e as levei para a entrada da garagem. Ela me seguiu protestando, mas eu a ignorei. Você não pode fazer isso. Veja só. Voltei para dentro, troquei as fechaduras de todas as portas. Eu já havia encomendado novas online e ativei o sistema de segurança. Celeste bateu na porta da frente por cerca de 10 minutos. Minutos antes de desistir e ir embora, meu telefone tocou imediatamente. Ed, vi o show do meu caminhão do outro lado da rua. Você está bem? Melhor do que bem. A fase 2 está completa. Qual é a fase 3? Olhei pela janela para a entrada vazia, pensei no sistema de Julian Mercer para destruir casamentos, na cumplicidade de Ria Carter, em cerca de 8 meses de mentiras. A fase 3 é onde fica interessante. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao trabalho e fui direto para o escritório de Julian. A porta estava aberta e ele estava ao telefone, com os pés em cima da mesa como se fosse o dono do lugar. Te digo, essa história da esposa vai passar. Vanessa só fala, não morde. E Celeste estava ficando grudenta mesmo. Hora de mudar de assunto. Ele me viu na porta e encerrou a ligação rapidamente. Simon, como você está, cara? Cara, como se fôssemos amigos, como se ele não estivesse transando com a minha esposa há 8 meses. Estou ótimo, Julian. Muito bem mesmo. Aliás, eu queria te agradecer. Ele piscou. Me agradecer por ter tirado a Celeste das minhas mãos. Parece que ela é mais exigente do que eu imaginava. Fique à vontade com ela. Bem, isso é muito maduro da sua parte. Eu sou um cara maduro. Aliás, estou muito grato por ter trazido um presente para você. Coloquei uma pequena caixa embrulhada na mesa dele. Ele a abriu com cautela. Dentro havia um cartão-chave de hotel. O que é esse cartão-chave do Suite 412 no Hotel Riverside? Achei que você gostaria de tê-lo como lembrança. Sabe, de todos os bons momentos que você passou lá com seus diferentes hóspedes. O rosto dele empalideceu. Simon, acho que houve um mal-entendido. Nenhum mal-entendido. Eu entendo perfeitamente. Você é um predador que mira em esposas infelizes, as faz se sentirem especiais e depois as descarta quando elas se tornam inconvenientes. É impressionante, de uma forma sociopática. Aquela ruiva da contabilidade durou 6 meses. A consultora de marketing de Portland, 4 meses. A esposa da vereadora, 3 meses. Celeste chegou a 8 meses. Isso é praticamente um relacionamento de longo prazo para você. Julian se levantou, tentando parecer intimidador. Você precisa ter cuidado ao fazer acusações que não pode provar. Quem está fazendo acusações? Estou apenas admirando seu sistema. Preciso perguntar. Quantos cartões de crédito corporativos você usou para esses quartos de hotel? Porque tenho quase certeza de que o advogado de divórcio da Vanessa vai se interessar muito por essa informação. Você não sabe do que está falando, não é? Sala de conferências reservada com nomes falsos para reuniões à tarde, com seu carro da empresa para viagens a Portland.
Até o escritório fora do expediente, aposto que as imagens de segurança mostrariam algumas idas e vindas interessantes. O maxilar de Julian se contraiu. O que você quer? Nada. Eu só queria agradecer e avisar que o investigador particular da Vanessa é muito minucioso. Red Mallory, você sabe o nome. O rosto de Julian ficou completamente pálido. Tenha um ótimo dia, Jules. Ah, e talvez você queira atualizar seu currículo. Ouvi dizer que o mercado de trabalho está difícil para diretores de contas de meia-idade com histórico de violações éticas. Deixei-o parado ali, encarando o cartão-chave do hotel como se fosse uma bomba. A guerra estava apenas começando. Em uma semana, o mundo cuidadosamente construído por Julian Mercer começou a desmoronar mais rápido do que um castelo de cartas em um furacão. Red Mallory foi minucioso, mais minucioso do que eu esperava. O investigador particular tinha documentação de 3 anos atrás. Um padrão de comportamento que pintava Julian como um manipulador em série que usava os recursos da empresa para facilitar seus negócios. Mas Julian não ia se entregar facilmente. Simon, precisamos conversar. Ria Carter me encurralou na sala de descanso na manhã de quinta-feira. Sua postura normalmente composta começou a ruir. Essa vingança contra Julian foi longe demais. Vingança? Mexi meu café lentamente. Não tenho certeza do que você quer dizer. Não se faça de inocente. Todo mundo sabe que você está por trás da investigação, do vazamento de informações, de tudo isso. Eu estou por trás de responsabilizar as pessoas por seus atos. Se isso parece uma vingança, talvez o problema não seja eu. Ria se aproximou, baixando a voz. Celeste cometeu um erro. Ela sabe disso. Mas destruir Julian não vai consertar seu casamento. Meu casamento foi destruído há 8 meses. Estou apenas limpando os destroços. Julian está falando em prestar queixa por assédio. Eu ri. Ri de verdade. Deixe eu tentar. Eu não fiz nada ilegal. Ele pode dizer o mesmo? O rosto dela ficou vermelho. Você não é a única que pode se machucar com isso. Há outras pessoas envolvidas. Pessoas que estavam apenas tentando ajudar uma amiga. Você quer dizer pessoas que ajudaram a encobrir um caso? Pessoas que mentiram por omissão durante meses. Pessoas que violaram sua ética profissional para proteger um traidor. O papel de Ria como gerente de RH tornava sua cumplicidade particularmente prejudicial. Ela sabia do padrão de casos extraconjugais de Julian, ajudou a encobrir tanto ele quanto Celeste e possivelmente violou as normas da empresa no processo. Eu estava protegendo meu amigo. Você estava acobertando adultério e má conduta no ambiente de trabalho. Há uma diferença. Ela saiu sem dizer mais nada, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Ótimo. Naquela tarde meu telefone tocou. Ed, temos um problema. Julian desapareceu. Como assim desapareceu? Vanessa foi entregar a ele mais uma intimação judicial. O escritório dele está vazio. O apartamento está vazio e o carro sumiu. Parece que ele arrumou as malas e fugiu. Senti um nó gelado no estômago. E a Celeste? Esse é o problema. Ela também está desaparecida. Encontrei Ed e Red no King Step em menos de 1 hora. O bar estava quase vazio, só nós e Twitch Turner, o fofoqueiro local que parecia morar no seu banquinho de canto. Cronologia, disse Red, espalhando papéis sobre a nossa mesa. Julian esvaziou o escritório na terça-noite. As imagens de segurança mostram ele carregando caixas no carro por volta da meia-noite. Na manhã de quarta-feira, Celeste não apareceu na casa de Ria. Seu carro foi encontrado no estacionamento do prédio de apartamentos de Julian. Talvez eles tenham fugido juntos, sugeriu Ed. Red balançou a cabeça. Os cartões de crédito de Julian estavam estourados, bancando seu estilo de vida. Suas contas bancárias foram bloqueadas como parte do processo de divórcio. E segundo minhas fontes, Celeste vinha tentando terminar com ele desde um incidente no hotel. Fontes, Lisa Martinez, a ruiva da contabilidade. Julian a procurou na semana passada tentando reatar o caso. Ela gravou a conversa. Red pegou um pequeno gravador digital e apertou play. A voz de Julian estava desesperada e arrastada. Lisa querida, eu sei que tivemos nossos problemas, mas preciso de você agora. Vanessa está tentando me destruir, e Celeste está sendo uma bruxa com tudo. Nós éramos bons juntos, lembra? A voz de Lisa era fria. Nós nunca fomos bons juntos, Julian. Você me usou, mentiu para mim e me descartou quando eu me tornei inconveniente. Exatamente como você está fazendo com a Celeste agora. Isso é diferente. Celeste sabia onde estava se metendo. Ela sabia dos outros? De todos os outros? Uma pausa. Então ela está ameaçando ir à polícia por causa de algumas coisas. Coisas particulares.
Não posso deixar isso acontecer. A gravação terminou. Que tipo de coisas particulares? Perguntei. A expressão de Red era sombria. Segundo Lisa, Julian tem documentado suas conquistas. Fotos, vídeos, informações pessoais. Ele usa isso para mantê-las caladas quando tentam ir embora. Chantagem. Exatamente. E se Celeste estava ameaçando expô-lo, as implicações pairavam no ar como fumaça. Precisamos encontrá-los, eu disse, já trabalhando nisso. O telefone de Julian está desligado, mas tenho contatos rastreando seus cartões de crédito, o registro do carro, conhecidos. Se ele ainda estiver na área, nós o encontraremos. Twitch Turner apareceu de repente em nossa mesa com uma bebida na mão. Vocês estão falando de Julian Mercer? Talvez, disse Red cautelosamente. Por quê? Vi ele ontem no antigo armazém de Riverside. Sabe, aquele abandonado perto da estação de tratamento de água. Estava com uma mulher. Parecia chateado. Todos nós o encaramos. Tem certeza de que era o Julian? Perguntou Ed, como se dissesse. Absoluta. O cara me deve dinheiro de um jogo de pôquer do mês passado. Eu reconheceria aquele buraco em qualquer lugar, disse Red, que já estava de pé. Precisamos verificar. Não deveríamos chamar a polícia? Perguntei. E dizer o quê? Que achamos que um homem pode estar com a namorada em um galpão abandonado. Precisamos de mais provas antes de envolver a polícia. Ed estava checando o celular. O distrito dos galpões fica a uns 15 minutos daqui. Se formos agora, eu vou com vocês. Eu disse, Simon, isso pode ser perigoso. Ela ainda é minha esposa. O armazém Riverside ficava na periferia da cidade como um dente podre, cercado por terrenos baldios e uma cerca de arame enferrujada. O BMW preto de Julian estava estacionado atrás do prédio, escondido da rua principal. Ali, Ed sussurrou, apontando para uma janela do segundo andar onde uma luz fraca tremeluzia. Red pegou o celular. Vou chamar reforços. Segurança particular, não polícia. Não sabemos no que vamos nos meter. Quanto tempo? Perguntei. 20 minutos. Um grito ecoou de dentro do prédio. Agudo, desesperado, inconfundivelmente feminino. Não temos 20 minutos, disse Ed. A entrada principal do prédio estava trancada com correntes, mas Ed encontrou uma porta de doca de carga que havia sido arrombada. Entramos sorrateiramente, usando as lanternas dos nossos celulares para nos orientarmos no chão coberto de entulho. O grito veio novamente de algum lugar acima de nós. Encontramos uma escada e subimos com cuidado os degraus de metal antigos que rangiam sob nosso peso. O segundo andar era um labirinto de escritórios abandonados e depósitos. A luz vazava de uma sala no fundo do corredor. O corredor. Eu te disse que chega. A voz de Celeste estava tensa e assustada. Você só vai terminar quando eu disser que acabou. A voz de Julian, mas diferente. Mais dura, mais desesperada do que eu jamais ouvirá. Nos aproximamos sorrateiramente. Através da porta entreaberta, eu conseguia ver o quarto. Julian havia improvisado uma espécie de abrigo. Saco de dormir, equipamento de camping, caixas de arquivos e eletrônicos. Celeste estava sentada no chão, com os pulsos amarrados com abraçadeiras de plástico. Eu nunca me inscrevi para isso, ela dizia. O caso era uma coisa, mas esse sequestro, essa chantagem, você perdeu a cabeça. Eu ainda não perdi nada, mas vou perder se você for à polícia com essas acusações. Que acusações? Eu nunca ameacei. Não minta para mim. Julian deu um tapa na cara dela. Foi quando Ed e eu agimos. Ed foi o primeiro a entrar, seu treinamento militar evidente na fluidez com que avaliava e controlava a situação. Julian se virou, tentando pegar algo em uma mesa próxima, mas eu já estava lá. Olá, Jules. Ele congelou, me encarando com olhos selvagens. Simon, como você se encontrou? Parece que você não é tão esperto quanto pensa. E parece que a cidade inteira sabe que você é um predador. A mão de Julian se moveu lentamente em direção ao que agora eu via ser uma faca sobre a mesa. Ed também percebeu. Eu não faria isso, disse Ed baixinho. Tive uma semana muito chata e adoraria ter uma desculpa para machucar alguém. A mão de Julian parou de se mover. Olhei para Celeste, ainda amarrada no chão, com uma marca vermelha na bochecha onde ele a havia atingido. Apesar de tudo, as mentiras, o caso, os meses de traição, vê-la machucada despertou algo protetor em mim. Você está bem? Perguntei. Ela sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Simon, me desculpe por tudo. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Conversamos depois. Agora mesmo vamos tirar você daqui. Ed havia amarrado as mãos de Julian atrás das costas com abraçadeiras de plástico do seu kit de segurança. O reforço do Red deve chegar logo, disse ele.
Julian estava furioso agora, a fachada cautelosa completamente desfeita. Você não entende com o que está lidando. Eu tenho informações sobre metade das mulheres casadas desta cidade. Fotos, vídeos, detalhes pessoais. Se isso vazar, já era. A voz de Red veio da porta. Ele entrou com outros 2 homens que pareciam ser seguranças particulares. Vanessa encontrou sua pequena coleção de seguros. Acontece que manter material de chantagem em uma conta compartilhada na nuvem não é a ideia mais brilhante. O rosto de Julia empalideceu. Isso é impossível. A conta estava criptografada. Sua senha era 123. Não exatamente segurança de nível NSA. Enquanto a equipe de Red prendia Julian e chamava a polícia, eu desamarrei Celeste. Ela desabou em meus braços, soluçando. Me desculpe, ela repetia. Me desculpe muito. Eu a abracei, mas não senti nada. Nem raiva nem amor. Sem perdão. Apenas vazio. Eu sei, eu disse. Mas desculpas não resolvem isso. A polícia chegou 30 minutos depois, junto com paramédicos e o que parecia ser metade da rede de fofocas da cidade. Julian foi preso sob várias acusações: sequestro, chantagem, desvio de fundos corporativos e várias outras que foram recitadas com evidente satisfação. Celeste foi atendida por ferimentos leves e liberada. Enquanto estávamos do lado de fora do armazém, observando Julian colocar tudo em uma viatura policial, ela se virou para mim. O que acontece agora? Agora você lida com as consequências das suas escolhas. Os papéis do divórcio são reais, aliás. Dei entrada na terça-feira. Simon, por favor, não podemos tentar resolver isso? Eu a olhei. Olhei para ela de verdade pela primeira vez em meses. A mulher com quem me casei, que amei, em quem confiei para tudo. Ela parecia uma estranha. Agora, resolver o que, Celeste? Você escolheu Julia em vez de mim. Você mentiu para mim por 8 meses. Você deixou sua melhor amiga te acobertar enquanto eu trabalhava horas extras para pagar uma viagem de aniversário. Você não tinha intenção de aceitar. Eu cometi erros. Você fez escolhas e agora terá que conviver com elas. Red se aproximou de nós. Simon, há algo que você precisa saber. A investigação revelou irregularidades financeiras na agência. O cartão de crédito corporativo de Celeste mostra várias cobranças que não correspondem aos seus relatórios de despesas. O rosto de Celeste empalideceu. Essas eram despesas comerciais legítimas. Quartos de hotel em Portland quando você deveria estar trabalhando de casa. Contas de restaurante para 2 pessoas quando você alega estar jantando sozinha com clientes. Acho que não. O que isso significa? Perguntei. Significa que ela provavelmente enfrentará demissão e possíveis acusações criminais por fraude. Senti uma satisfação sombria ao ver Celeste perceber que sua vida profissional estava prestes a implodir junto com tudo mais. O conselho da agência se reunirá amanhã. Red continuou. Eles vão querer se distanciar desse escândalo o mais rápido possível. Celeste agarrou meu braço. Simon, você tem que me ajudar. Diga a eles que foi ideia do Julian me pressionar. Gentilmente tirei sua mão. Não vou mais te ajudar, Celeste. Você está por conta própria agora. Na noite seguinte, sentei-me no bar do Rei com Ed e Red, assistindo a cobertura jornalística local da prisão de Julian. A história tinha de tudo. Adultério, chantagem, fraude corporativa e sequestro. O tipo de escândalo que seria comentado por anos. Ria Carter foi demitida esta tarde, relatou Red. Acontece que ela estava falsificando relatórios de RH para encobrir o comportamento de Julian. A agência está fazendo uma limpa geral, e Celeste foi demitida por justa causa. Sem indenização, sem benefícios, e o promotor está analisando o caso dela para possíveis acusações. Levantei minha cerveja. As consequências, Ed repetiu. Twitch Turner apareceu em nossa mesa, sorrindo. Simon, meu rapaz, você proporcionou a esta cidade o melhor entretenimento que tivemos em décadas. Aquela sua mulher escolheu o homem errado para trair. Ex-mulher, corrigi. O divórcio será finalizado em alguns meses. E agora, o que vem a seguir para você? Perguntou Red. Pensei a respeito. Pela primeira vez em anos, eu não tinha ideia do que viria a seguir. Sem esposa mentirosa para me preocupar. Sem casamento para fingir que estava funcionando. Sem necessidade. Trabalhar horas extras para sustentar uma vida construída sobre mentiras. O que eu quiser, eu acho. Talvez eu tire aquelas férias na Europa para as quais estava economizando, só que dessa vez. Você mereceu, disse Ed. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Simon, é a Celeste. Estou hospedada em um motel na Rota 1, quarto 23. Por favor, venha. Precisamos conversar.
Eu sei que posso consertar isso. Mostrei a mensagem para Ed e Red. Os dois riram. Algumas pessoas nunca aprendem, disse Red. Digitei de volta. Não há nada para conversar. Apague este número. Então bloqueei o contato dela e pedi outra rodada. Lá fora a neve começava a cair, cobrindo a cidade com um manto branco e limpo. Amanhã seria um novo dia, um novo começo, uma chance de construir algo real em vez de viver com mentiras. Eu venci não apenas contra Julia Mercer, não apenas contra a traição de Celeste, mas contra a versão de mim que estava disposta a aceitar menos do que eu merecia. A última risada foi minha.